Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia que é o dia 6 de fevereiro de 2022. Vamos dar graças a Deus, né? Por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que somos, né? Por tudo que temos, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? Pela vigilância, né? Pela perseverança, por tudo mais, pelo entendimento da palavra, pelo discernimento, né, irmãos? Discernimento das coisas, das pessoas, das eras, das religiões, né? Da igreja, da religiosidade, né, irmãos? Religiosidade é uma coisa que a gente carrega no nosso coração porque a gente veio de outras religiões, né? Aí a gente traz aquela religiosidade de lá para cá. Então, temos que nos lapidar, né? Temos que nos lapidar pela palavra. Tirar a religiosidade da nossa cabeça, né? Que é o quê? Ideias, né? Opiniões próprias. Colocar no lugar a palavra, né? E amém, né, irmão? Graças a Deus, né? Hoje é o primeiro domingo de fevereiro, seria o dia aí, né, da reunião do ministério, dos varões. Quando terminar aqui, provavelmente eu vou convidar os varões para a gente fazer uma pequena reunião aqui pelo Zap, se Deus quiser. Vamos ver se dá certo, né? Estamos vendo aí, né, que está recrudescendo aí, né? As infestações por essa peste, né? Por essa pandemia que está por aí. E as infestações não são outra coisa não, né? É porque as pessoas, né, são contrárias à vacina, não estão se vacinando, e elas são portadoras, né? Queiram elas ou não, são portadoras desse vírus e ele vai aí criando novas cepas, né? Criando novas... é cepa mesmo, né? Criando novas cepas que resistem, né? Aí as vacinas e outras coisas mais. E ao lado disso tem aí a responsabilidade dos governos, né? Que não providenciaram essas vacinas, não providenciam, além de outras coisas, né? Importantes para que a pandemia não se alastre, né? Então estamos voltando aí aos... ontem eu estava vendo no noticiário aí, a gente voltou aos níveis de agosto do ano passado, né? Que as UTIs estão tudo lotadas, os hospitais estão se lotando, e aí vai, né? E nós que somos responsáveis, né? Nós estamos aí nos guardando para não transmitirmos para outras pessoas, né? Temos que nos guardar, é o jeito. Amém, né, irmãos? Sim, então nós vamos voltar aí para a nossa caminhadazinha, né? Nós estamos falando aí do Irineu, né? Que combateu as heresias, né? Do século II da igreja. São muitas heresias, mas nós estamos aqui. Ele combateu especificamente um tal de gnosticismo, né? Não é isso? Que era uma religiosidade, né? Que os irmãos que creram que tinham isso na cabeça trouxeram para dentro da igreja. Aí outros eram os filósofos, né? Então o Irineu, ele combateu isso aí. Nós já falamos de várias pessoas, né, que ele combateu. Estamos falando aqui agora de um judeu chamado Filo, né? E que ele escreveu vários livros, né, interpretando, né, a lei de Moisés, segundo o que ele chamou de interpretação alegórica, né? Porque ele pensava que o quê? Que para você entender as escrituras, você tinha que usar a filosofia da época.
Se você não usasse a filosofia, você não poderia entender o que estava escrito nas Escrituras, principalmente, né, no Gênesis e em todos os livros hebraicos, né? Que eles usavam a Septuaginta, que eram todos os livros hebraicos. Então, o que aconteceu? Aí os judeus, na verdade, né, eles, os rabinos, né, os mestres em Israel, eles interpretavam a Escritura, tinha lá os métodos deles, né? Inclusive tem até uma sigla, né, que era utilizada por eles, chamada Pardes, né, uma sigla, é P-A-R-D-E-S, Pardes, né? Nós vamos ver rapidamente aqui o que era isso. É uma sigla que compreende ou resume os 4 diferentes tipos de interpretação das Escrituras, né, por parte dos judeus rabinos, dos mestres em Israel, né? Aí os 4 tipos, ou métodos, ou caminhos, né? Método é uma palavra em grega que significa caminho. Então esses tipos, esses métodos, esses caminhos, quais eram eles? Nós vamos ver aqui, né? Aí eles pegavam a letra, né, desse caminho aí e formava essa sigla aí chamada de Pardes. Então o primeiro caminho eles chamavam de caminho do Pesché, que a gente já viu, né? Ou Peshat, né? Que significa interpretação, né? Que nós vamos ver aqui. O outro era o caminho do Midrash, né? O outro era o caminho da razão, ou o caminho da filosofia, que era o que estava proposto pelo Filo, né? Pela escola de Alexandria. E o outro era o caminho da Cabala, né? Que é o esoterismo, né? Do esoterismo de Israel, que é a Cabala. Então o Pardes são as primeiras letras desses caminhos, em hebraico, né? Que é o quê? Peshat, né? É o P, né? Que significa interpretação rudimentar das Escrituras, ou seja, o pé da letra, né? Certo? O outro caminho eles chamavam de Remes, que é o R, né? Certo? Interpretação que sugere ampliar o sentido literal, né? Ou então especular, né? Especular o que o escritor estava querendo dizer com aquilo. O terceiro eles chamavam de Drash, D, né? A letra D, que é também o Midrash. O que significa isso? Interpretação por comparação, né? Quer dizer, você pega um versículo e compara com outro até você formar uma ideia ou um entendimento, né? E o quarto é chamado de Sod, né? S-O-D, Sod. Isso aí é o oculto, né? A interpretação mística, né? Oculta, metafísica, né? Ou revelação obtida por alguém, né? Alguém chega e diz, não, eu recebi essa revelação, e aí Deus me deu, né? Isso tem muito disso, né? Nas religiões aí, né? E pode ser que tenha até na igreja, pessoas que chegam e dizem, não, eu recebi uma missão de Deus, eu recebi uma revelação, eu recebi um dom, né, de Deus, e agora eu estou aqui fazendo essas coisas, né? Aí aquele dom ali está sendo dirigido, né, de forma, né, digamos assim, que não tem nada a ver com a Escritura. Então isso aí não é revelação, né? Isso aí é pode ser qualquer outra coisa, menos revelação. Então o Irineu, né, ele divergiu das interpretações das Escrituras feitas pelos gnósticos, que eles usavam esses métodos, que eles eram também judeus, né? E também por Filon, o Filo, né? O judeu, né? E ele apresentou o método que ele chamou de regra de fé ou regra de verdade. Então Irineu falou, não, a interpretação da Escritura tem que ser segundo a regra de fé e segundo a regra da verdade. Que é o quê? Que é a tradição da verdade. A mensagem apostólica
conservada pela Igreja, né? Através dos tempos, pela sucessão apostólica e pela existência e pela assistência do Espírito de Deus. Então, Irineu ele foi contra esse tipo de interpretação. Aí nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, né? Se Deus quiser. Paz seja com todos nós e amém.